Olá pessoal, estamos aqui de volta, este é o vídeo número 2, conforme prometido, e então eu tenho aqui agora uns recados para passar para vocês relacionados às últimas atividades que vocês receberam pelo Zap e que alguns já entregaram. Primeiramente, o recado é para aqueles que não entregaram. Por favor, façam isso, porque senão vai ficar um pouco difícil da gente conseguir seguir o plano, né? E você se lembra, o plano é: eu recebo as atividades, dou uma corrigida, vejo quais foram os maiores problemas, as maiores dificuldades e tento gravar um vídeo explicando a matéria. Então, como eu ainda não recebi a maioria, a bem da verdade, eu não recebi a maioria dos textos, vou aguardar mais um pouco para fazer o tal vídeo de teoria, de explicação teórica a respeito das dificuldades que apareceram lá nas atividades. Mas aqueles que fizeram estão aí de parabéns, a ideia é esta e se esforçar até mesmo sem a minha ajuda, por assim dizer, para tentar resolver o assunto. É assim que se aprende em último caso, viu gente? Interesse sincero, interesse pessoal em buscar solucionar aquele problema que você tem ali na frente. Tem tantas ferramentas às nossas mãos e à disposição para conseguir fazer isso hoje em dia, né? Então, computador, evidentemente, para quem tiver acesso, mas o telefone tem, não é isso? O telefone hoje em dia tem aí acesso à internet. É um computador? Vamos falar a verdade, né? Nós estamos falando de um equipamento que é um computador. Então, façam uso dele. Muito bem. O que eu queria dizer hoje para vocês é o seguinte: nós vamos fazer a leitura de um livrinho que esse ano está completando 50 anos. Nas definições de o que é um livro clássico, tem um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, que aliás hoje, 14 de junho, é data... ele faleceu num dia 14 de junho, em 1986. Então é bastante simbólico isso, que eu esteja mencionando o nome do Borges. Acontece que ele então era da seguinte opinião: um livro clássico é um livro que sobreviveu por 50 anos, mantendo o interesse das pessoas durante esses 50 anos. Então, é claro que provavelmente o interesse vai seguir por mais outros tantos anos, já que ao longo dos últimos 50, pelo menos 3 ou 4 gerações de pessoas apresentaram interesse na leitura do livro. E eu estou falando da leitura de um livro chamado, traduzido para o português como Fernão Capelo Gaivota. Este. É só a cópia do arquivo que eu tenho, certo? Então aqui é só uma folhinha, mas está aqui a tradução, Fernão Capelo Gaivota. E ele é um livro escrito originalmente em inglês, e o título era esse, ó, Jonathan Livingstone Seagull. Muito bem. Eu quero que vocês façam a leitura do texto em português primeiramente. Eu vou mandar no grupo de cada um de vocês, no grupo do Zap, a cópia em PDF do livro em português. Repetindo, são apenas 19 páginas. Tá? Ele é um livrinho que recebe críticas favoráveis, críticas nem tão favoráveis, como qualquer livro, na verdade, não é? E eu espero que vocês gostem da história. Eu vou contar um pouquinho a respeito do que se trata para que vocês então não entrem assim absolutamente no escuro nessa leitura. É a história de uma gaivota que quer aprender a voar. Ela não acha, o Jonathan, né, que em português foi traduzido por Fernão Capelo, o Fernão, ele não acha que a vida é só
ficar atrás dos barquinhos de pesca para pegar as sobras da pescaria. Ou seja, ele não acha que a vida é só comer. Ele acredita que deve ter alguma coisa a mais. E no caso dele, ele gostaria de aprender a voar fazendo acrobacias que ele não conseguia. Então ele tem que aprender isso de alguma forma. E ele não tem exatamente assim muitas aventuras. É só a briga ou a busca pessoal por melhorar algum aspecto da sua vida que que para você é importante. E isso é uma mensagem que ela é uma mensagem que bate fundo no coração de muitas pessoas. Então eu acho que vai ser muito interessante se vocês puderem, ao final dessa leitura, não é isso? A gente vai ter a chance de conversar mais a respeito. Se vocês puderem aproveitar para a vida de vocês, de alguma forma, não significa que você tem que abrir mão não tem que ser radical para escolher as coisas que você quer fazer. Não é exatamente isso. É apenas a questão de buscar aquilo que você gosta e acreditar naquilo que você gosta e que é possível aprender. É isso. Então, primeiramente eu vou mandar o arquivo em PDF, apenas a tradução, a versão em português, e aí depois vou mandar o arquivo com a versão original em inglês, e em cima disso nós vamos trabalhar muito a questão do vocabulário, que, como foi dito no vídeo anterior, é o aspecto que é mais possível, né? Isso é o aspecto mais possível de conseguir trabalhar, dadas as dificuldades que a gente está tendo de interação. Tem que ser via WhatsApp ou via vídeos que eu não tenho resposta, que eu estou aqui gravando, não é isso? E não tem a tal interação face a face imediata. Pois bem, é isso. Eu espero que vocês façam essa leitura, vou repetir, né? É muito, muito importante. Então tá. Para encerrar o nosso vídeo, eu vou contar uma historinha para vocês, já que hoje, além de ser data do aniversário de morte do Jorge Luiz Borges, que era um escritor argentino, hoje também, curiosamente, é uma data que a Argentina está envolvida de alguma forma, porque é a data na qual eles, argentinos, se renderam na Guerra das Malvinas, que aconteceu em 1982. Então, 38 anos atrás, os argentinos levantaram bandeira branca e desistiram da briga que estavam tendo com os ingleses. Então, os argentinos, o que acontece? É uma ilha, as Malvinas, para quem não sabe, são um conjuntozinho de ilhas que fica bem próximo da costa da Argentina, lá no sul, quase na Antártida. E eles foram lá e falaram, não, é nosso. Só que não era, é dos ingleses. E eles fizeram isso pensando que os ingleses não iam, né, navegar os mais de 8.000 quilômetros de distância que havia entre a Inglaterra e as Malvinas, que em inglês se fala Falklands, mas os argentinos estavam enganados, né? Os ingleses foram lá e retomaram o que era deles. Eu lembro muito pouco do evento, porque foi rápido até. Durou, a troca de tiros mesmo, durou 21 dias. A invasão foi no comecinho de abril e dia 14 de junho o assunto estava encerrado. Então durou pouco mais próximo de 100 dias de duração, o problema todo, mas de guerra mesmo, né? Foram 3 semanas, um pouco mais. Então eu lembro pouco, mas pouco mais tarde,
tinha a história, foram aparecendo as histórias, né, de como os argentinos perderam a guerra e como nós brasileiros temos aí uma grande rixa com eles. Sempre ouvi a historinha que eu estou contando para vocês assim com umas risadas. É terrível o assunto da guerra, mas enfim. Acontece que no meio dos soldados ingleses tinha um batalhão de soldados chamados Gurkhas. Era gente que é do Nepal, onde fica lá o pico do Himalaia, né? A montanha mais alta do mundo. Pois é, esses caras eles lutam ao lado dos ingleses há séculos e foi lá o batalhão de Gurkhas para as Malvinas para ajudar a resolver o problema. A característica mais famosa dos Gurkhas, então, é a seguinte: eles são conhecidos como os corta-cabeças. Os caras têm, além do equipamento de guerra de um soldado, o equipamento tradicional, um rifle, capacete, etc., os caras têm uma espécie de um facão que eles usam para combate corpo a corpo, quando chega nesse ponto, né? E eles não perdem nunca. Aliás, eles não perdem, como também receberam, né, ou ganharam essa fama de serem os corta-cabeças. O que acontece? A fama dos Gurkhas chegou às Malvinas antes deles. Quando os argentinos souberam que vinha lá um pelotão de corta-cabeça, os caras, ó, perna pra quem te quero. E assim foi que, aos 14 de junho de 1982, a Guerra das Malvinas se encerrou. Muito bem, então, historinha contada, livro recomendado, façam a leitura, combinado? E fico por aqui, até uma próxima vez.